Eu vou colocar aqui na tela, matéria que publicamos lá no nosso site, ó, tratando sobre uma notícia que veio logo no começo da manhã, né, tratando sobre o PIB, né, o PIB sobe mais que o esperado no terceiro trimestre, volta ao maior patamar da série histórica e opera em 7,2% acima do pré-pandemia. O dado é do terceiro trimestre, né, foi a terceira taxa positiva seguida. Na comparação com o igual período de 2022, houve alta de 2%. Aqui de Belém vai ser talvez o meu último programa do ano, porque nós vamos ter que mudar o formato. Como é que o povo pode esperar a economia brasileira? Olha, presidente, nós vamos crescer 3% esse ano, nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros, e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte, e o senhor pode ter certeza, o senhor vai ter orgulho do legado que o senhor vai deixar para o Brasil, como o senhor teve orgulho dos seus 8 anos de mandato. O mercado, a mídia ficava dizendo, não, foi sorte, o presidente teve sorte. Não, longe de ser sorte. O mercado diz que o presidente Lula tem sorte porque os superciclos das commodities acabaram ajudando o presidente Lula no primeiro e no segundo mandato. Ora, nós tivemos vários governos com superciclos de commodities e que não fizeram efetivamente um terço, um quinto do que o presidente Lula conseguiu fazer. O próprio governo Bolsonaro, de 2018 a 2020, viveu um superciclo de commodities. Eu uso até 2020 porque exatamente antes da pandemia, para não comparar com a performance econômica na pandemia, que não seria justo. Mas mesmo antes da pandemia, o Bolsonaro era um desastre na economia, como efetivamente foi. Eu acho que a economia agora está operando em 7,2, e que nem aquele título que tu mostrou ali, Daliane, mas eu acho que não é 7,2 acima do pré-pandemia. É 7,2, acima do pré-pandemia, entendeu? Não é que nós estamos 7 pontos acima do que nós estávamos lá. Não, é que nós estamos 7,2 e isso já é acima do que era no período pré-pandemia. Eu penso que é isso que nós não crescemos tanto assim, embora o Brasil tenha crescido mais do que se esperava com todos os contratempos. Quer dizer, a gente tem que entender isso. Eu discordo de muitas das políticas do Ministério da Economia, especialmente acho que a gente não deve valorar de forma excessiva essa reforma tributária. Ela é importante, tudo que o ministro disse ali é verdade, é a primeira feita em período democrático, é a primeira que mexe efetivamente com as questões nas 3 esferas, quer dizer, estadual, municipal e federal, mas ela não inverte necessariamente a nossa contribuição tributária, o nosso processo tributário, que continua penalizando as populações mais pobres e liberando os mais ricos, né? Nós não conseguimos força política para fazer grandes mudanças ali. Agora, tirando essa questão, é fato que com o sabotador geral da República, que é o presidente do Banco Central, mantendo os juros altos como estão, a ideia era que no primeiro ano do presidente Lula não houvesse crescimento econômico nenhum. E o objetivo da oposição, inclusive, era esse, garantir que o Brasil não fosse crescer para poder travar o crescimento político do presidente Lula e, a partir daí, montar a sua estratégia para uma segunda etapa do mandato do presidente. O fato é que o PIB brasileiro consegue crescer a 3% e a gente tem que entender por que cresceu. E é nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente compreender, porque o motivo que nos fez crescer talvez não aconteça no ano que vem. O que fez o Brasil crescer efetivamente nesse nível foi, uma parte, o agronegócio, né, que teve um grande desenvolvimento aí no primeiro semestre, e uma outra parte que foram exatamente os gastos do governo. Quer dizer, a PEC da transição permitiu que o Brasil crescesse efetivamente nessa situação. Gastos do governo, portanto, são bons para a economia. Nós temos que nos acostumar com isso, porque a gente foi ensinado que isso era ruim, aumentar a dívida, que absurdo. Pois é, gastos do governo fazem crescer, se bem amparados, se bem pensados, se colocados de forma estratégica, fazem efetivamente o país se desenvolver. E o problema, Daiane, é que para o ano que vem, muito provavelmente, a gente não vai ter essa quantidade de dinheiro para gastar por conta do arcabouço fiscal que o próprio ministro Haddad aprovou. Então ele está de antemão dizendo, olha, nós não vamos crescer com gasto do governo, mas vamos crescer com investimentos diretos da iniciativa privada. Assim espero, tomara que o ministro esteja correto.